Olá, amigos do mundo da Fórmula 1. Dia de novidades quentes aqui na nosso querido automobilismo. Daniel Ricciardo está de volta, vai correr pela AlphaTauri. Volta essa equipe 10 anos depois da sua primeira passagem, quando ainda era Toro Rosso, e assume o lugar do Nick De Vries, que tinha certa expectativa, mas não conseguiu entregar o que se espera. O piloto holandês, campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E, deixa a Fórmula 1 sem completar uma temporada. Eu sou Vitor Aguiar, estou aqui hoje no Por Dentro do Grid para falar um pouquinho para vocês sobre essa grande novidade que tivemos nessa terça-feira, dia 11 de julho, e que, claro, vai continuar repercutindo aí por toda a semana, talvez já até o final do mês, a gente esteja falando sobre Daniel Ricciardo na AlphaTauri. Antes da gente entrar no assunto, Por Dentro do Grid no Twitter, no Telegram, no YouTube e no TikTok, peço para vocês seguirem a gente por lá, e no Instagram, no Threads, consequentemente, em Por Dentro do Grid F1. Por lá você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da Fórmula 1 e, claro, de tudo que a gente está produzindo por aqui. Bem, nessa terça-feira, o Daniel Ricciardo foi fazer um teste de pneus com a Red Bull. Ele é piloto de testes, outra vez agora ele era piloto de testes da Red Bull nessa temporada. Foi fazer esse teste de pneus em Silverstone, agradou, e como já se tinha o planejamento de tirar o Nick De Vries dali, de abrir mão do piloto holandês, a escolha pelo australiano foi imediata. Aquilo na prática já funcionou como um teste para ele, e ele foi muito bem aprovado. O teste não só para o pneu, mas também para o piloto. Então, 2 ou 3 horas depois do final dos testes, a AlphaTauri já anunciou, e a Red Bull disse que é um empréstimo. Talvez, então, seja um contrato apenas até o fim da temporada. Fato é que ele assume o lugar do Nick De Vries. Nick De Vries, que é mais um nome chutado para fora dessa base da Red Bull. A gente já teve várias outras equipes, várias outras pessoas, vários outros pilotos saindo da Red Bull, da Red Bull ou da AlphaTauri no meio da temporada. O Pierre Gasly saiu assim para a entrada do Alexander Albon. O Daniel Kvyat saiu assim já 2 vezes na carreira. O próprio Carlos Sainz saiu no meio da temporada, mas ali era uma circunstância diferente. Mas é uma equipe que tem essa característica de fazer mudanças em meio de temporada. Não foi diferente com o De Vries, que não agradou. O melhor resultado do De Vries foi em Mônaco, com 12º lugar. Enquanto isso, o Yuki Tsunoda chegou 5 vezes entre 10º e 11º. E o De Vries não estava conseguindo isso, estava tendo falhas seguidas em várias corridas. E o Helmut Marko, esse último, o senhorzinho ali da ponta, ele que é o cabeça dessa gestão de pilotos das 2 equipes, junto, claro, a toda a equipe da Red Bull e da AlphaTauri, optaram pela troca do Nick De Vries pelo Daniel Ricciardo. Mas também é uma diferença no perfil da AlphaTauri. A AlphaTauri, entre o Toro Rosso, sempre apostou em jovens. Foi assim com Sebastian Vettel, com Max Verstappen, com Pierre Gasly, com Carlos Sainz, com Daniel Kvyat, com o próprio Daniel Ricciardo, com o próprio Tsunoda, com vários outros nomes. São pilotos jovens que entram, e talvez as únicas exceções de pilotos mais experientes que entraram foram o Brandon Hartley, no momento que não tinha uma outra opção ali para entrar, e também quando eles resgataram o Daniel Kvyat para sua terceira passagem, que também era um momento que não tinha outra opção. Dessa vez eles tinham. Eles podiam chamar o Liam Lawson, que é visto como um nome de muito futuro na academia da Red Bull, mas eles optaram por um piloto mais experiente. E isso pode ser um sinal muito negativo para Sérgio Pérez, já que, na prática, quando a AlphaTauri faz essa mudança de visão, isso pode ser facilmente entendido como ou um recado para o Sérgio Pérez que eles têm uma outra opção de um piloto experiente, tarimbado, comprovado para assumir esse lugar, ou então já um teste para saber se o Daniel Ricciardo aguenta caso eles decidam abrir mão do Pérez. O Pérez vem uma sequência muito ruim, são 5 corridas sem chegar ao Q3, sem largar entre os 10 primeiros, precisando fazer corrida de recuperação em todas e nem em todas conseguindo o resultado esperado. Então, talvez a situação do Sérgio Pérez seja já bem de uma pressão grande, já deles da Red Bull observando a possibilidade da saída dele, e essa entrada do Ricciardo na equipe de base dá um sinal de que ele pode estar sendo observado para substituir o Pérez no ano que vem. Mas aí realmente só o tempo dirá. Daqui para o fim do ano a gente tem uma clareza um pouco maior sobre essas possibilidades. E outro nome que também pode sofrer um pouco de pressão sobre isso é o Yuki Tsunoda. Como eu falei, ele conseguiu 10º lugares, ele conseguiu 11º lugares,
E isso era visto como um sinal positivo, porque a gente vê um carro da AlphaTauri muito ruim e porque ele estava conseguindo ganhar basicamente em todas as corridas do seu companheiro de equipe. Mas agora ele vai ter uma concorrência muito mais pesada. Ele vai ter a concorrência de um piloto muito experiente, de um piloto muito comprovado, que talvez, caso o Ricardo comece a ter resultados melhores, fique claro que aqueles décimos primeiros lugares que a gente via com bons olhos para o Tsunoda, só eram bons em comparação ao que o Nick De Vries conseguia fazer. Talvez para o Tsunoda também possa existir um pouquinho de pressão caso o Daniel Ricciardo vá bem, mas isso só se o Daniel Ricciardo for bem. Ele vem de uma temporada muito ruim na McLaren em 2022, uma outra mais ou menos em 2021, uma outra mais ou menos em 21 pela Renault, uma outra em 2020 mais ou menos pela Renault. Então ele não vem conseguindo agradar tanto nas últimas temporadas e agora ele vai ter mais uma chance. Talvez já seja a terceira chance do Ricardo na Fórmula 1, talvez seja a segunda. O fato é que ele vai precisar entregar resultado agora e vai existir uma pressão muito grande para resultados imediatos do Daniel Ricciardo. Caso ele não consiga ir bem, mesmo com o carro mais fraco, mesmo correndo ali para entrar na zona de pontuação apenas, caso ele não consiga cumprir os seus objetivos no AlphaTauri, pode ser a última porta que se abre para o Daniel Ricciardo na carreira, pelo menos dentro do grid da Fórmula 1. Mas também, uma visão pessoal, é, na minha opinião, a primeira vez que o Daniel Ricciardo pega um carro ruim, assim, com letras maiúsculas, ruim, na sua carreira. Ele chegou a pegar carros que não brigavam por vitória, que não brigavam por pódio, mas ele nunca pegou um carro que ele vai ter que tirar tudo para conseguir chegar na zona de pontuação. Isso também vai ser um desafio muito diferente de tudo que o Daniel Ricciardo esperou até agora. Vamos ver no que vai dar e torcer. É claro, se você quiser torcer a favor ou contra, aí já é com você, mas a gente vai começar a ter essas respostas a partir do GP da Hungria, que é daqui a 2 semanas e que, convenhamos, já teve vitória do Daniel Ricciardo. Lá em 2014, o GP da Hungria foi vencido pelo australiano e é também um circuito que é atualmente vencido pela Red Bull. O Max Verstappen tem a vitória do ano passado. Então, o final de semana do GP da Hungria começa no dia 21, 10 dias depois do anúncio do Ricardo, e o GP é no dia 23, domingo, dia 23, GP da Hungria, a partir das 10 da manhã. Depois do pódio, a gente está aqui no Por Dentro do Grid com uma live e, claro, ao longo da semana a gente vai trazer outros conteúdos aqui para falar não apenas do Daniel Ricciardo, tem mais vídeos sim para falar do Ricardo, que a gente está preparando outros conteúdos, mas também teremos mais assuntos até o GP da Hungria e para ficar por dentro de tudo, do Por Dentro do Grid, é só seguir nas nossas redes sociais, @Por Dentro do Grid Por Dentro do Grid F1 no Instagram e no Threads, e @Por Dentro do Grid no YouTube, no TikTok, no Twitter e no Telegram, além do nosso WhatsApp, que você pode procurar nas redes sociais da gente, que você encontra o link. Obrigado pela companhia e até o próximo Por Dentro do Grid.